Olá, sejam bem-vindos a mais um case de sucesso. Hoje eu estou aqui com o Dr. Lucas e com o Dr. Tobias, sócios do escritório Alvin Silva Sociedade de Advogados. E eles irão contar para nós como foi a jornada de sucesso e crescimento deles junto ao EasyJur. Eles iniciaram conosco em 2024, com alguns desafios e gargalos que já foram superados dentro da plataforma. E a história do escritório deles é uma história de sucesso aqui para nós. Dr. Lucas, Dr. Tobias, muito obrigada por toparem participar dessa conversa. Eu tenho certeza que ela será enriquecedora para quem nos assiste. E para iniciarmos, eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem para nós o que os motivou a contratar uma solução tecnológica em 2024 e qual era o maior problema a ser solucionado. Júlia, a gente que agradece, né, primeiramente, o nosso bate-papo aqui. E eu sou o Lucas, né, sou sócio junto com o Tobias do escritório. Nós temos hoje, ao todo, 4 unidades, né, na cidade, no interior de Minas, 2 unidades, São Paulo, Campinas, uma unidade, e no Espírito Santo, Vitória, uma unidade. Diante desse crescimento nosso, a gente buscou alternativas, né, e nos tirasse um pouco do operacional e modernizasse um pouco a gestão do nosso escritório. Até que nós conhecemos, então, o EasyJur, o sistema, fizemos a contratação, toda aquela fase de implantação, muito bem sucedida, muito rápida, muito assertiva, por sinal, e iniciamos a nossa trajetória, mas o principal motivo era justamente a gente modernizar a relação entre nós e a nossa equipe, os associados, os paralegais, com o objetivo de dar um fluxo maior e enxergar melhor a nossa estrutura, os nossos números, os nossos afazeres e a realidade do nosso escritório. Acho que é isso mesmo, né, Tobias? Exatamente, né? Obrigado pelo convite, Júlia. Como o Lucas já nos apresentou, né? Exatamente, nós começamos a enxergar essas questões, os processos, né, os gargalos, e foi muito benéfico para nós. Perfeito. E qual foi o primeiro grande valor que o EasyJur conseguiu entregar para vocês? Júlia, o que eu costumo dizer é exatamente esse padrão, né? A padronização do trabalho. Porque com ele a gente enxerga de forma clara as atividades que são executadas e as atividades a serem entregues por cada membro da equipe. Então, assim a gente consegue saber o que cada um está fazendo, quando cada um vai entregar, se está atrasado, se não está atrasado, e com isso a gente vai enxergar, exatamente como você falou no início, os gargalos, onde a gente precisa melhorar, né, criar estratégias de melhorias, e o que está fluindo de maneira correta. Com isso, a gente melhora a performance de toda a equipe, né, de cada associado, e, consequentemente, gera para nós grandes ganhos, resultados. E é o que nós temos percebido nesse um ano e meio aí de EasyJur. Bacana. Doutor Lucas, gostaria de completar aqui? É isso mesmo. A gente tinha uma necessidade, na verdade, porque o que nós fazíamos, Júlia? Eu reunia com os associados diariamente e passava na planilha mesmo, né? Falava, ó, o que está com você lá de inicial, como é que estão os teus prazos? Ou seja, a gente perdia grande parte do nosso dia fazendo essa atividade motora que o sistema faz assim numa velocidade da luz, né? Então, foi o nosso principal ganho imediato, assim, né? E fez com que nós passemos, então, a ter um domínio maior da equipe e que o próprio advogado associado enxergasse, de fato, ali, qual que é a sua relevância, qual que é o seu fluxo de trabalho, o que ele pode fazer para ele render mais. Acho que é mais isso mesmo. Entendi. Na fala de vocês citaram sobre essa delegação mesmo de atividades que antes acontecia por planilha, enfim, e hoje ali dentro da plataforma, vocês acreditam que essa delegação, ela se acelerou, trazendo a padronização por meio dos fluxos de workflows? A gente costuma falar que agora que a gente trouxe o workflow para a vida, né? Não só para o nosso ambiente de trabalho, mas a gente verificou a relevância das etapas, a relevância de cada atividade, né? E a facilidade, né, que o sistema tem de desenvolvermos workflows. E esses workflows não somente relacionados à atividade processual, mas workflow de rotina interna, coisas que a gente tinha o costume de fazer e a gente nem sabia que a gente tinha esse costume no nosso dia a dia, no trabalho, com a equipe, com coisas simples.
a gente passou, acho que eu vou fazer um fluxo de trabalho, um workflow disso, eu acho que eu vou implementar isso como sendo uma rotina, ou seja, os workflows fez com que nós consigamos também, Júlia, criar uma identidade nossa de gestão. Então, ele permite isso, né? Ele permite que a gente traga para o nosso ambiente aquilo que a gente fazia sem perceber, né? E hoje a gente brinca aí, Tobias, que a gente gostaria de ter workflow para tudo, né? Pra tudo bem divididinho, assim, eu acho que a vida seria bem mais fácil, como tem sido na nossa atividade enquanto sócios do escritório, né? E para mim, Júlia, delegar tarefas sempre foi um grande desafio. Eu sou um pouco centralizador, já melhorei muito com isso, Júlia, porque agora a gente vai vendo os workflows, né? E vem na revisão para mim. Então, assim, é mais tranquilo, eu sei quando vai estar na minha mão. E antes eu tinha dificuldade, antes eu centralizava muito em mim, as minhas áreas, né? E ia fazendo, e aquilo ia sugando, né? Ficava com um acúmulo de serviço às vezes, tinha dificuldade de sair, de captar cliente, de outras reuniões externas, e hoje a gente já consegue ter essa liberdade. Eu já aprendi mais, né? Igual eu falei, para mim o delegar ainda é uma luta interna, mas o Júlio tem ajudado muito nesse ponto. Bacana. Acaba que por meio dos workflows vocês conseguem sair, né, deste operacional, focar mais nessa parte estratégica, ficar mais na revisão de peças, ficar mais porta para fora. É isso aí. Perfeito. A gente nota também o crescimento de vocês ali dentro do nosso módulo de projetos consultivos, porque hoje um dos pilares aí da operação de vocês é essa esfera consultiva. Como que foi trazer esse gerenciamento consultivo de vocês dentro desse nosso grande módulo, projeto consultivo? Eu acho que essa questão do projeto consultivo, ela foi, assim, o ganho nosso foi exponencial, porque nós aqui no escritório, nós temos um segmento de assessoria para fundações de apoio, para fundações de direito público, fundações de direito privado, para órgãos que trabalham com o poder público, empresas que prestam serviço para o poder público. Então, a gente necessita muito desse projeto consultivo. E também na área tributária, que nós atuamos fortemente, a parte de pareceres, né? A parte de análise de documentos oriundos da contabilidade das empresas, né? Principalmente agora com o advento da reforma, né? Com os impactos e tal. A gente conseguiu organizar melhor, tá? E dar uma maior celeridade, porque o projeto consultivo, Júlia, ele é uma coisa ainda que alguns escritórios trabalham, focam muito no contencioso, né? Mas os projetos consultivos, eles hoje, para nós aqui, eles representam grande parte da nossa atividade e do nosso faturamento. E com isso, o que a gente conseguiu fazer, né? Eu consigo mesclar a atividade do advogado de cada área, tanto no contencioso quanto no consultivo. Se o consultivo está um pouco mais apertado de demanda, eu alivio um pouco no contencioso. Se ocorre vice-versa, o que eu falo para a nossa controladoria? Ó, aperta o consultivo, porque dá para render mais um pouquinho. Né? Aperta o contencioso, que dá para render mais um pouquinho. Ou seja, com o fechamento do consultivo, a gente conseguiu, de fato, ali ter literalmente o escritório na mão mesmo, entendeu? Perfeito. E eu acho que é interessante do projeto consultivo é que a gente consegue visualizar o que a gente tem realizado para cada cliente. Porque, às vezes, antes, como era muito manual, vamos dizer assim, nós não conseguimos nem demonstrar para o cliente. Olha o que a gente fez esse mês de projeto consultivo para a tua empresa. Né? Isso faz ele enxergar o que a gente tem trabalhado, né? E quais as ações que tem feito em prol da empresa ali. E isso nos ajuda muito. E a gente sabe que hoje é uma dificuldade gerenciar um consultivo dentro de uma plataforma, porque o consultivo ele acaba sendo muito natural. Ele é uma consulta, uma conversa, uma ligação, mas a gente sabe que é necessário fazer essa gestão dentro de uma plataforma, justamente por conta disso, gerar esses relatórios, esses indicadores para o cliente final, né? Mostrar realmente que o escritório está trabalhando na entrega de demanda dele. Isso aí. Bacana. Vocês fecharam com a gente recentemente uma ferramenta, a Smart Docs, né, que é uma IA que apoia vocês na elaboração de peças. Conta para nós como que está sendo essa experiência com essa IA, que é uma geradora de documentos. Júlia, no início, a gente estava um pouco receoso, sabe quando você vai vendo muita coisa de IA, vai vendo às vezes na internet, em alguns casos, né, de sites jurídicos,
de IA que inventou jurisprudência, a gente ficou um pouco assim, receoso. Mas aí nós fomos, né, avançando, testando, né, nós tivemos a oportunidade de testar, ver, analisar as peças, conferir, e viu que a qualidade é muito boa, né, muito completa. A jurisprudência citada, de fato, né, estava em consonância com os tribunais ali. Aí a gente começou a avançar e fechamos esse novo produto, né, que é o Smart Docs. E tem nos ajudado muito, tanto na esfera judicial, com pareceres, com contratos, como também na variedade de peças, que a gente tem bastante variedade de peças no sistema. Então, nós ganhamos qualidade, mantemos a qualidade, né? E no tempo de desenvolvimento de tese. Então, ganhamos tempo nisso, o que gera uma velocidade, né? E entrega ao cliente, e que o deixe mais satisfeito, né? Então, para nós, foi uma ferramenta muito importante do sistema e a gente tem utilizado bastante. E nós aqui, Júlia, a gente é entusiasta de tecnologia, tá? E o EasyJur, ele se mostrou para a gente um sistema antenado que se antecipou a diversos outros produtos aí do mercado, né? Ao implantar o Smart Docs. Agora também tem a assessoria do Copilot lá, que eu já estou vendo no sistema, né? E eu inclusive, utilizo. E a gente costuma falar que a advocacia, ela mudou, né? Hoje a advocacia, ela tem que ser mais célere. Ela mudou por quê? Porque o cliente mudou. O cliente exige uma celeridade maior, a informação trocada de forma mais rápida. Então, a Smart Docs, para nós, ela veio a complementar aquilo que o sistema foi para a nossa realidade. O sistema melhorou nossa vida e deu celeridade à nossa tomada de decisão. Com a Smart Docs, a gente consegue fechar isso com uma celeridade na realização da tarefa, entendeu? Então, acho que isso fechou, de fato, ali o que o sistema precisava, sabe? Bacana. E o bom dessa ferramenta é que ela supre esse receio que o advogado tem de, às vezes, a IA entregar algo que não é do âmbito jurídico, às vezes inventar algum tipo de julgado. A Smart Docs, ela faz a pesquisa dentro do próprio tribunal. Ali vocês conseguem selecionar, né, o tribunal que vocês desejam fazer a busca por aquele julgado. E o tempo que se leva, às vezes, para elaborar uma peça sem o apoio de IA, eu consigo otimizar elaborando dentro da própria Smart Docs. E aí eu otimizo o tempo somente na revisão da peça. Perfeito. É isso. Para quem nos acompanha, pessoal, a Smart Docs é uma ferramenta nova do EasyJur. Ela está disponível ali para ser adicionada a qualquer plano. Hoje, desde o plano Start até o plano Growth, é possível fazer essa adição ao plano. Os doutores fecharam recentemente esse produto, trouxe aqui para nós, né, um feedback positivo e uma segurança ao fazer uso dessa IA. Seguindo aqui então, pessoal, um dos destaques também na usabilidade de vocês é em relação à conta digital. Vocês são usuários da conta digital, conseguem gerir toda a operação financeira de vocês dentro da plataforma, e eu gostaria que vocês contassem para nós como tem sido essa experiência junto à conta digital e quais os benefícios vocês já colhem fazendo uso dela. O ganho de tempo, a aceleração dos procedimentos em relação à conta digital são indescritíveis. Eu que fico muito no financeiro, como é que eu tinha que fazer antes, né? Cliente por cliente, boleto por boleto, nota por nota. Então, assim, demandava um tempo absurdo. E eu tinha que falar para a nossa secretária, ó, trava minha agenda, hoje eu não atendo ninguém, tal dia eu não atendo ninguém, porque é o dia inteiro resolvendo a questão, né, de operação financeira ali. Né? Então, com a conta digital, agora em poucos cliques eu seleciono todos, faço faturamento em massa, emissão de boleto em massa, nota em massa. Então, assim, em poucos cliques eu já resolvo o que eu demorava dias, às vezes, para fazer. Então, o ganho é grande e o interessante já dispara para o e-mail do cliente também. Então, assim, a velocidade das informações que são trocadas, informações financeiras, são muito grande. Confesso que a gente ainda não está 100%. Tem alguns casos, clientes que a gente ainda não conseguiu migrar, né, para a conta digital, mas é a nossa meta aí para 2026, deixar 100% do nosso escritório aí na conta digital e acredito que a gente consiga fazer no próximo ano. Bacana. E os pagamentos também, né, Tobias? Os pagamentos são muito fáceis de ser feitos pela conta. A gente recebe o dinheiro na conta digital e a gente acessa aqui com facilidade, faz as transferências que precisam ser feitas, muito seguro, porque a gente o sistema usa a ferramenta de dupla autenticação, né?
Então, é muito seguro também, a gente está bem satisfeito com a agilidade que ganhamos aí com a conta digital também. Perfeito. E o bom é que vocês conseguem consolidar esse controle, né? O mesmo cliente que se entrega a demanda ali no contencioso, no consultivo, é o mesmo cliente que eu vou gerenciar o financeiro, que eu vou emitir um boleto, vou gerar uma nota fiscal. Essa conexão traz, né, agilidade aí para o gerente financeiro. Um ponto interessante também é que hoje essa conta ela consegue notificar o cliente, né? Assim que a cobrança é gerada, se esse cliente porventura fica inadimplente. Conta para nós, vocês acreditam que com o uso dessa conta vocês conseguiram reduzir a taxa de inadimplência da operação? Com certeza, principalmente porque a gente já consegue enxergar praticamente de imediato. Se o cliente não efetuou o pagamento, se houve algum problema no boleto, assim a gente, se não teve a baixa do boleto, assim a gente consegue contatá-lo praticamente no máximo no dia seguinte, né? E já viu saber o que aconteceu, se tem alguma adequação a ser feita, realizar a cobrança, entender o que aconteceu com aquele cliente. E antes demorava mais, né? Às vezes demorava até 4, 5 dias, e aí o que acontece? Com o volume de serviço, às vezes acabava passando alguma coisa ou outra, o cliente perde o time, a gente também perde o time, e dificultava o nosso recebimento posterior. E aí, agora, já diminuiu muito, né, a inadimplência mesmo. Sem dúvida nenhuma, a ferramenta também da conta digital nos ajuda muito. Só um complemento para quem estiver nos ouvindo, né? Eu acho que o mais difícil de boletos é aquela questão de retorno, né? Remessa, retorno, né? A gente ficar consolidando e baixando aqueles arquivos e dar erro, né? Então, a conta digital não. A conta digital a gente não, como diz, a gente não rela a mão, como diz aqui em Minas, né? A gente não toca, é tudo automático, né? E eu acho que essa é uma tendência que também foi uma ferramenta usada pelo sistema, né, pelo Exijur, que complementa também a função do próprio sistema, né, que é dar agilidade e possibilidade da gente focar naquilo que importa mais, que é relacionamento com o cliente, captação e gestão especificamente, né? E o bom dessa emissão de boleto é que vocês conseguem configurar o percentual de juros e multa se esse cliente, porventura, paga um boleto vencido. E condicionar esse boleto também à possibilidade de pagamento via Pix. Porque hoje o Pix, a grande maioria prefere efetuar o pagamento pelo Pix. Só que o boleto, a vantagem de usar ele é justamente essas taxas, né? O cliente ele pode pagar via Pix através do boleto, e ele, né, não fica ali sem essa aplicação de juros e multa, que acaba sendo algo bom para o escritório, se porventura esse cliente paga o boleto vencido. Sim. O produto Conta Digital, pessoal, para quem nos acompanha, ele é um produto Exijur. Ele está integrado ao Banco Asas. Hoje ele oferece um faturamento automático, um pagamento via boleto, o recebimento via boleto, recebimento via Pix, e também a emissão de nota fiscal, trazendo aí essa agilidade para o gerente financeiro. Dando seguimento aqui, pessoal, qual foi a maior mudança de mentalidade de vocês, né, quanto sócios, que vocês aprenderam sobre gestão, no escritório ali como um todo, ao longo desses quase 2 anos? Porque vocês acabaram conseguindo sair um pouco desse operacional e focar mais na parte estratégica. Conta para nós, qual foi a maior mudança de mentalidade de vocês? Com esse tempo hábil que agora pode ser focado ali no cliente, porta para fora. Na verdade, a grande mudança de mentalidade, ela decorre literalmente da possibilidade de termos tempo de pensar em gestão, né? Eu acho que esse é a principal mudança que nós tivemos, e não só, Júlia, a nossa mentalidade. A gente percebeu com a implantação do sistema, nós iniciamos ali com o sistema standard, né? E rapidamente já fomos para o growth, porque os processos internos foram rápidos, a assessoria de vocês na implantação, na esclarecimento de dúvida do sistema também, nos ajudou logo a ir para um pacote um pouco mais completo, fez com que nós enxergássemos o nosso escritório, verificássemos o tamanho da nossa operação, entendêssemos os pontos fracos da nossa equipe no ponto de vista de fluxo de trabalho. Isso só foi possível com o sistema, a gente nunca enxergou isso. E isso trouxe para nós outros áreas. A gente enxerga agora, e eu particularmente sempre comento isso com o Tobias, que a gente enxerga o seguinte, os processos, eles são essencialmente importantes. Sem os processos internos, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer, e uma hora
vai tudo bugar, vamos colocar assim, entendeu? Então, a mudança de mentalidade é justamente na gestão e principalmente, Júlio, na equipe. A equipe, ela também entendeu que a aplicação do sistema, a pertinente e correta alimentação do sistema faz com que eles tenham também maiores rendimentos e, por consequência, maiores ganhos ao final. Então, o ganho da coletividade com o sistema mudou a mentalidade, não só minha e do Tobias, mas de toda a nossa equipe, todos os associados, paralegais. Então, isso foi, acho que, o virar de chave aí, né, Tobias, nesse período aí. O que eu vejo na nossa mudança, né, é aquela famosa 3Ps, né? Pessoa, processo e produto. Pessoas, nossa equipe qualificada, nós sempre tivemos. Produto, né, nós atuamos em diversas áreas, né, e aprendemos, né, em diversos lugares, mas não tínhamos processo. E agora, com a implementação do Exijur e aliada à controladoria, hoje nós temos processo. Então, esses dias nós contratamos uma advogada nova, né, fez o treinamento, já está 100% no Exijur, e assim, enquadrou-se no processo e vai girando. E isso faz com que nós consigamos ter mais tempo, né, para pensar em gestão, igual o Lucas falou, para retornar ao cliente, ter aquele contato com o cliente, que muitas vezes ele quer ter o contato com os sócios mesmo ali. Então, esse ganho foi primordial para nós. Bacana. E ter essa equipe engajada, já inserida dentro dos procedimentos internos da operação, é o caminho, né? Porque a gente, tendo os colaboradores já gerindo tudo dentro da plataforma, e a forma que hoje o sistema entrega o controle de tarefas, acaba satisfazendo o advogado, ver no final do dia que tudo foi cumprido, que tudo foi concluído. Até na nossa conversa, a reunião inicial que eu fiz com vocês, eu trouxe aí um ponto muito interessante. Eu nunca tinha visto uma agenda tão exemplar como a agenda de vocês. Tinha um único evento atrasado sem a devida baixa, né? Que acaba que o advogado, quando ele vem de uma gestão mais manual, um controle, às vezes, por alguma agenda digital, né? Acaba que ele não tem o hábito de baixar aquele compromisso. O que não é o caso de vocês. A agenda de vocês é uma agenda impecável, o pessoal tem esse hábito de cumprir, inserir timesheet, concluir atividade ali, deixar ali tudo na cor verde, significando que o meu evento foi feito. Tanto que é bom ver tudo verdinho. Exatamente. Eu mesmo sou usuário Exijur e eu, quando vejo um evento que tá ali com a cor vinho, que representa o atrasado, eu já fico, né, louca já para baixar, deixar tudo na cor verde de conclusão. Isso é muito bom, acompanhar o progresso, o crescimento de vocês e o crescimento da equipe. O Lucas chegou a comentar em relação aos upgrades que vocês fizeram, né? Vocês cresceram junto com a gente, isso é muito importante. Vocês iniciaram no plano Standard, depois fizeram o upgrade para o plano Growth, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como que o Exijur, ele suportou essa expansão, esse crescimento da operação de vocês? Eu acho que ele acompanhou bem. Quando a gente fechou a contratação do sistema pela primeira vez, a pessoa que foi responsável pela nossa implantação, ao apresentar o sistema, ela já meio que se antecipou, sabe? E falou, vamos plantar um ambiente menos complexo para vocês se adaptarem, sabe? E depois a gente vai automaticamente, naturalmente, vamos migrando. Então, isso é uma coisa muito positiva, viu, Júlia? Queria ficar registrado aqui, porque a Exijur, ela não vem com um pacote assim, vou vender o máximo possível. Não, ela se preocupa com a usabilidade do sistema. Então, isso é relevante para nós. E, rapidamente, com o advento da controladoria, que nós implementamos aqui no escritório, que também foi um marco na nossa vida aqui, a gente viu a necessidade de funções a mais, de duplo cheque, de algumas outras funções do BI lá dos que o sistema tem, e fazia com que nós enxergássemos melhor a nossa informação. Então, a migração ela foi muito rápida, porque, de fato, nós entramos dentro do sistema e falamos, vamos fazer esse negócio funcionar e vai mudar a nossa vida. Então, de fato, as opções de sistema, ela atende aquele advogado lá, início de carreira, tem seu escritório individual ali, que já vai começar, né, nesse ambiente virtual, né, de gestão, e até bancas bem maiores que a nossa, né? Então, a gente ainda está numa fase de crescimento e a gente espera crescer junto com o Exijur, porque eu tenho certeza que rápido, o Exijur vai lançar outras novidades aí
Com e a gente certeza. vai junto, né? Sem dúvidas. Só complementando acerca da implementação do sistema, eu gostaria também de deixar, né, quem está nos acompanhando bastante seguro quanto aos treinamentos. Os treinamentos, os vídeos, né, o retorno, né, quando a gente tinha alguma dúvida, o retorno de vocês era quase imediato. Então, assim, isso nos deu segurança, né, sanou as nossas dúvidas sempre que necessário, e isso fez com que a gente conseguisse avançar, né, e chegar no sistema Growth, né, que é mais completo, e como o Lucas falou, hoje a gente consegue enxergar o escritório como um todo. Perfeito. Eu fico muito feliz de ouvir vocês relatando a experiência que vocês tiveram junto ao time de implantação. Hoje eu faço parte desse setor, fico muito feliz de ouvir esse feedback, porque a gente não vem de um software, né? A gente vem de uma experiência, a gente vem de uma metodologia, a gente vem de a gestão, de como trazer a operação do escritório para dentro do EasyJur. E para encerrarmos, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem aqui para quem nos assiste um conselho prático que vocês dariam a outros escritórios que precisam se desenvolver, precisam crescer e precisam de uma solução jurídica, uma gestão imediata e eficaz, porque acaba que no início tem esse receio. Eu já sou acostumada a gerir da forma que eu faço por planilha, ou que eu faço, enfim, de um controle mais manual, mas o escritório ele precisa dar saltos. E aí eu gostaria que vocês deixassem um conselho prático para quem nos assiste em relação a esse ponto que é tão sensível, que é essa mudança, essa virada de chave. Ô, Juliana, por experiência, né, própria nossa, nós ficamos de 2008 até 2024 praticamente presos, né, a praticamente planilhas manuais. Com isso, a gente perdeu dinheiro e, principalmente, acho que o grande problema hoje, perdemos tempo. Tempo hoje, eu acredito que seja o grande problema a ser sanado em todas as áreas. Mas após a implementação do sistema, eu costumo dizer que o que a gente não avançou em 16 anos, avançamos em 2. Né? Assim, a gente consegue enxergar tudo, números, como o nosso fluxo de trabalho, de financeiro, como ele aumentou, né? Então, o conselho que eu deixo aos advogados, né, aos operadores do direito, seja, né, individual, seja de escritórios aí de grandes bancas, né, é importante entender que a tecnologia é nossa parceira. A tecnologia não vai sair, vai só, né, cada vez mais estar presente, vai nos auxiliar cada vez mais e está na nossa parceira. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que adaptar, a gente tem que consumir tecnologia. E o EasyJur é um grande exemplo de tecnologia que nos auxiliou, né, e que traz e trará ainda mais melhorias, não só para o nosso escritório, mas para os outros que aderirem aí, clientes de vocês. Então, no mais, é isso. Tem só, né, que elogios ao sistema, né, e agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite aí, da gente estar trocando essa ideia. Só complementando aquilo que o Tobias já falou, que é bem isso mesmo, Júlia, eu costumo falar o seguinte, que coisas que vêm na nossa vida, como a pandemia, que mudou a realidade de muita coisa, principalmente da advocacia, né, ela vem para desencaixar as peças, e depois, naturalmente, as coisas se encaixam de novo, mas se encaixam de uma forma diferente. Então, o sistema em si, a advocacia, ela mudou, ela demanda uma celeridade. Então, a escolha de um sistema como o EasyJur é a escolha mais acertada para qualquer advogado em qualquer momento da sua carreira. Porque ele vai trazer leitura, ele vai trazer gerenciamento, ele vai trazer modernidade. Porque o cliente hoje ele quer algo para agora. Então, hoje a gente atende muitas empresas e a gente precisa gerar relatório semanal. Então, com o EasyJur, é um clique. Eu crio os modelos de relatório padrão, dou um clique, a informação já está com o cliente. Ou seja, valoriza o nosso trabalho e também traz a informação necessária. Então, o conselho que eu deixo é o seguinte: procure gestão. O advogado ele tem que, acima de tudo, ser gestor da sua própria vida. Não preocupar só com o trabalho, com o peticionamento, porque isso é essencial, mas isso agora vai ficar cada dia mais rápido e mais fácil, com a própria tecnologia. Então, o que vai precisar é gestão de tempo. E a gestão de tempo, o EasyJur veio e fez com que nós possamos gerir o nosso tempo de uma forma bem mais eficaz. Bacana. Hoje nós podemos aqui, por meio da história de sucesso do Lucas, do Tobias, do escritório Alvin Silva Sociedade de Advogados, perceber o quanto a tecnologia ela pode ser uma grande aliada para o crescimento de um escritório de advocacia. Eu agradeço a participação de vocês. Espero encontrá-los mais uma vez para fazer a atualização aqui do nosso case de sucesso.
E para quem nos assiste, eu convido vocês a acessar o nosso blog. Ali vocês vão acompanhar o crescimento dos doutores, o crescimento do escritório em números. Ali nós temos os indicadores, enfim, o crescimento deles dentro ali da plataforma, principalmente nessas ferramentas chaves que nós citamos aqui. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês e até a próxima. Nós te agradecemos, até a próxima. Foi um prazer falar com você, Júlia. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Até.